É Apocalipse 3, verso 21, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, uma vez mais nos achegamos diante de Ti, Senhor. Nesta noite, Pai querido, podemos sentir o calor da Tua presença, Pai querido, o calor do Teu amor, Senhor, a estar acariciando, abençoando Teus filhos, Pai Santo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus, é um Pai amado, e nós, Pai, Te damos todo louvor, Pai, toda honra e toda adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Podem os irmãos se assentar. Enquanto eu vou aqui falando, os irmãos aí vão orando, né? Eu vou aqui pregando, eu vou aqui falando, e os irmãos aí no banco, todos que estão assistindo, vocês podem ir orando. Orando em espírito, né? Dizendo assim: Senhor Deus, fala comigo. Meu Pai, fala comigo. E me ajuda, meu Deus. Por agora, porque eu quero pedir, qual é o filho que não gosta que o pai fale com ele? Será que tem algum filho que não goste que o pai venha falar com ele? Não, eu acredito, eu creio que todos os filhos gostam e amam quando seus pais vêm falar com ele. Então, isso é precioso. E tem mais uma, e tem mais, irmãos, e ainda é porque nós precisamos que ele fale conosco. Amém. Nós precisamos que ele fale conosco. A cada hora, a cada dia, a cada momento, que ele possa vir e falar conosco e nos instruir. E nos instruir, nos corrigir e nos ajudar a andar no caminho. Então, nós amamos ouvir a voz de Deus, porque ela é a voz mais preciosa que alguém pode ouvir. Amado irmão, por você ter ouvido essa voz, é que você está sentadinho aqui nesses bancos. É porque você está aqui nessa noite assentado nesses bancos, é porque você tem ouvido a voz de Deus. Se não fosse a voz de Deus, você não estaria aqui nesta noite. Você não estaria aí na sua casa ouvindo através da internet, né? Você não estaria aí ouvindo, você estaria ouvindo outras vozes, outras coisas você estaria ouvindo. Enquanto o mundo inteiro está ouvindo outras vozes, mas o nosso Senhor Jesus Cristo falou e disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e não seguirão o estranho. Eu não quero seguir os estranhos, eu não quero seguir o estranho, mas eu quero nem que seja me arrastando, mas quero seguir a Jesus, a nosso Deus, a nosso Pai. É Ele que eu quero seguir. Eu sei que também os irmãos querem seguir a Ele. E Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão o estranho. Porque vamos dizer assim, aqui nesse mundo há 1 milhão de vozes. Há 1 milhão de vozes que nos chamam para seguir para lá e para cá. Eu não posso impedir os meus filhos, não posso impedir os meus queridos de ouvir essas vozes. Né? Mas cabe a cada um de nós se vamos seguir ou não as vozes estranhas. Agora, não sejamos curiosos para ir atrás de outras vozes. Sejamos filhos pacíficos, queridos do Pai, que só ouvimos a voz de Deus, que só ouvimos a voz do nosso Pai. Ele é o nosso bom pastor. E esse bom pastor, diz as Escrituras, que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, como cantava o nosso irmão ali. Deixou o esplendor de sua glória.
foi isso? É por isso que você está aqui, pastor Daniel. É porque ele deixou o esplendor de sua glória. Ah, amados irmãos, se ele não tivesse deixado o esplendor de sua glória, aonde os irmãos estariam? Os irmãos de São Miguel do Arcanjo. Aonde vocês estariam se ele não tivesse deixado o esplendor de sua glória? Aonde o irmão Davi, aonde cada um de nós estaria, irmão Sidenir, se ele não tivesse deixado o esplendor de sua glória para caminhar por esse mundo aqui? Diz o hino, estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por nós. Então, graças a Deus por esse amor. É por isso que ninguém pode impedir de eu e você sermos agradecidos a Deus. Os ímpios podem reclamar, mas Jesus falou, se esses se calarem, logo as pedras clamarão. Os ímpios que não se incomodem com nós. Nós queremos falar com eles e dizer, venha também ser alegres, venha também ser feliz com nós. Nós queremos que eles também venham a aceitar esse Senhor Jesus Cristo que nós temos aceitado. Então, não tem como nós não sermos alegres, não tem como nós não sermos agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Os irmãos não reparem, eu vou tomar um golinho de água, tá? Se acalmem ali. É bem bom. Graças a Deus. Tomar um gole de água fresca. Esse mundo, ele vive sem o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles estão morrendo de sede. Eles estão bebendo, como pregou o irmão Natan aqui esses dias. Eles estão bebendo de cisternas rotas que tem sapos, girinos, que tem todo tipo de imundícia. Mas os cristãos, eles bebem da fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Como diz o hino, essa fonte jorra a todo instante, ela jorra sem parar. E essa fonte, ela veio morar dentro do nosso coração. É por isso que o mundo não entende porque que você é assim, é por isso que às vezes os teus queridos não entendem porque você é assim, porque você é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você pode dizer, essa fonte jorra sem parar. Um dia o profeta, ele teve uma grande experiência com Deus, e saiu tão alegre, estava tão feliz, pulando pelos trilhos ali, e ele disse para a mãe, e a mãe dele disse, mas Billy, o que foi, Billy? O que foi, menino? Ele disse, eu não sei, mamãe, eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, eu estou tão agradecido. Graças a Deus, é por isso que essa igreja é agradecida. É por isso que esta igreja é uma igreja feliz. É uma igreja abençoada. É porque tem bebido dessa fonte, e essa fonte, ela mora e habita dentro de nós. É maravilhoso e é precioso o nosso Deus. Ele é um Deus amado, não é? Você já pode amar esse Deus de todo o teu coração, por tudo que Ele tem feito? Amém, graças a Deus. Agora, Ele promete. O que Ele diz aqui na sua palavra, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é aconselhador, Ele é conselheiro. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele, como um pai, Ele também é um incentivador. Por causa que eu e você, nós, amados irmãos, nós estamos em uma terra, aqui nessa terra, nós estamos em uma grande guerra. Nós estamos em uma grande guerra, uma grande batalha. Nós não podemos negar isso. É a maior batalha jamais pelejada. Amados irmãos, nós fomos chamados para ser cristão e seguir a Cristo, mas não é um piquenique, é uma grande batalha, é uma grande guerra.
E esta guerra, ela é travada desde que você se acorda, até você dormir. E às vezes até em sonho, você tem que orar e dizer, Senhor, me dá um sonho bom, né? Então, nós estamos nessa guerra. Mas o teu pai amado, o teu pai querido, o meu pai querido, né, que é o nosso pai querido, né? Ele disse, ele prometeu isso para você, para mim, para nós. Não vos deixarei órfãos. Querido irmão e irmãs, vocês que nos assistem, nos escutam, Deus ele já sabia por tudo que vocês iam passar aqui nessa terra, por tudo que nós ia passar aqui nessa terra. Ele sabia e ele já sabia dos grandes combates que nós iríamos enfrentar em todos os setores da vida, em todos os sentidos. Ele já sabia do que nós íamos enfrentar aqui nessa terra. Dos terríveis combates, aonde hoje muitos estão lutando com cicatrizes de batalha, com cicatrizes profundas. Muitos têm sido atingidos, mas não desistiram, estão se arrastando, estão lutando. E Deus está dando vitória e vamos até o final, porque é ao que vencer. E ele disse, sabendo de tudo que você ia enfrentar, todo dia, ia enfrentar lá no seu trabalho, ia enfrentar na sua casa, ia enfrentar com você mesmo. Ele sabia por tudo que nós iríamos enfrentar. E então ele disse, para aí, eu vou estar com eles. Aí ele fez uma grande promessa para que nós não estivéssemos sozinhos. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, mas eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos. O que é um filho órfão? Órfão é aquele que não tem os seus pais ao lado, então ele está sozinho. E ele está sozinho lutando. Mas agora o Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco sempre. Ele não nos deixou órfãos. Então é por isso que Ele nos dá dessa graça para que nós possamos lutar e batalhar e vencer e derrubar todo tipo de Golias, todo tipo de gigantes, todo tipo de provas, todo tipo de lutas que já se armaram e que se armarem pela frente. Você vai vencer, você vencerá, nós vamos vencer, porque não somos nós, é Ele na frente, batalhando e caminhando, abrindo o caminho, tirando os espinhos, como diz o hino. Deus vai na frente. Agora o que nós precisamos é nos manter posicionados atrás do nosso Pai. Deixar que Ele vai na frente. Porque, às vezes, quando a gente vê os gigantes se levantando, os problemas vindo, todos os tipos de luta, a nossa tendência humana é esmorecer, é enfraquecer. Às vezes é desanimar. Mas quando nós desanimamos, Ele vem e nos anima. Ele vem e nos ajuda. Então, a Igreja de Cristo, ela está em uma grande guerra, em uma grande batalha. E nós já temos, a Igreja de Deus já tem chegado até aqui. Eu tenho que ir devagar porque eu canso um pouquinho, né? Então, irmãos, você tem chegado até aqui. Nós já temos chegado até aqui. Uma coisa é, eu não sei, irmãos, por aonde que você passou para chegar até aqui. Eu não sei pelo que você já passou na vida para poder chegar até aqui. Eu não sei quantas emboscadas Satanás já lançou sobre tua vida para te aniquilar. Eu não sei qual é que foram as lutas, as emboscadas, as armadilhas de Satanás, o quanto ele tem combatido para tentar fechar o teu caminho para você não seguir caminhando. Eu não sei pelo que você já passou. Só você sabe
E nem sabemos tudo. Só Deus sabe, porque Deus nos guarda e nos livra de muitas coisas que às vezes nós nem ficamos sabendo, de livramentos. Mas é certo que, graças a Deus, como um soldado de Deus, você está aqui, tem chegado até esse dia, fielmente, com a fé, né, em sua mão, bem guardado, bem firmado em Deus. Nós temos chegado até aqui. E o nosso Pai Santo, Ele nos diz, aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Se você quer lutar, se você quer chegar, se você quer vencer, amado irmão? O que é que você quer? Você quer vencer? Aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Então vamos seguir lutando. Agora, nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que será no dia de amanhã. Você não sabe as provas que ainda virão. Você não sabe das lutas que você terá que enfrentar. Porque só para de lutar aquele que deu aqui na terra, aquele que Deus chama para o lar, para descansar. Mas enquanto nós estivermos aqui, lutando, vivos, nós teremos que lutar. Então, agora eu quero dizer, eu não sei pelo que nós havemos de passar amanhã, ou a próxima luta, eu não sei qual será. Eu não sei dizer qual é que será a próxima luta que eu vou enfrentar. E também não sei dizer para ti qual é a próxima luta que você vai enfrentar. Mas não importa o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa o que vier, as lutas, os ventos contrários que vier contra o povo de Deus. Não importa o que vier. Contra ti, contra a tua família, contra teus filhos, contra o teu lar. Não importa o que vier contra o exército de Deus. Uma coisa nós já sabemos, nós temos a vitória garantida. A vitória é nossa. A vitória é nossa. E ela já foi conquistada na cruz do Calvário, ela já foi comprada. E quanto custou essa vitória? Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, nós só devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Devemos agradecer a Ele e sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Sermos fiéis porque se nós perseverarmos até o fim, aí nós vamos alcançar ao que diz aqui. Deixa eu ler mais uma vez aqui, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, nós não devemos desanimar, não devemos parar, devemos continuar lutando. E também intercedendo pelos necessitados. E sabemos que nessa caminhada muitos se encontram, às vezes, em dificuldades, muitos se encontram passando por problemas. E às vezes nós olhamos para as pessoas e até criticamos e podemos até condenar a elas e dizer por que elas são assim. Aquele, às vezes, pobre coitado ali, vamos dizer assim, um ladrão, nós às vezes fazemos um alarde, fizemos um alarme, chamamos ali a polícia, eles ligam a sirene, ligam os alarmes deles, as sirenes, e acionam todas as coisas para correr atrás daquela pessoa. É claro que os órgãos competentes estão para isso, mas se nós
fôssemos, irmãos, acionar essa força para querer o bem dessa pessoa, acionarmos, vamos dizer, fizéssemos um alarde para que essa pessoa fosse mudada, que essa pessoa fosse transformada. É o que nós deveríamos muitas vezes fazer, porque às vezes as pessoas, elas são assim, não é porque elas querem, mas é porque elas têm uma natureza errada. E como que elas vão poder vencer isso? Delas mesmas elas não conseguem, elas precisam de uma transformação, elas precisam de uma mudança. E aonde muitas vezes nós estamos a condenar e lançamos às vezes palavras de condenação contra as pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio condenar, Ele veio salvar o perdido. Por isso que Ele deixou o esplendor da sua glória. Ele veio para salvar e para buscar o que se havia perdido. E a razão de eu e você estarmos aqui foi porque Ele nos encontrou quando nós também estávamos perdidos. Quando nós também não éramos ninguém. Quando nós andávamos desgarrados pelo mundo afora. Ele nos olhou e Ele nos amou. E por Ele ter nos amado, é que nós fomos perdoados. Ele nos amou, Ele nos perdoou, e por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não estamos por causa da nossa própria bondade, por causa dos nossos próprios bons merecimentos, porque de nós mesmos nós não merecíamos. Mas houve um Deus que teve misericórdia de nós, e foi atrás de nós para nos redimir, para nos salvar. Então, nós olhamos e vemos muitas vezes a situação desse mundo perdido. E nós bem aqui, favorável, assentado nesses bancos, em lugares celestiais, isso é glorioso, isso é maravilhoso, nós estarmos aqui. Mas saiba que algum dia nós estávamos lá fora, algum dia nós estávamos correndo lá fora, passando por tantos problemas e coisas, muitos estavam em lugares difíceis. Quantos aqui que são, podemos dizer assim, são frutos da oração, são frutos de uma mãe, são frutos de um pai que dobraram o joelho e pediram que Deus fosse lá buscar o seu filho, lá perdido, quem sabe um ladrão, quem sabe roubando, quem sabe fazendo tantos tipos de coisas. Mas foi pela intercessão, foi o desejo que aquela pessoa fosse salva, que nós estamos aqui. É pela oração. Então nós temos que agradecer a Deus por isso. Então nós somos os filhos de Deus, estamos aqui bem assentados, bem guardados na presença de Deus, bem protegidos, mas ali fora, no mundo, há um mundo perdido que está gemendo de dor, sem saber o que fazer, correndo para cima e para baixo, tentando achar solução de uma coisa, de outra, e eles não encontram, mas a solução para eles é o Senhor Jesus Cristo. Agora nós, como um exército de Deus, nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, mas também devemos nos unir em oração para que essas pessoas sejam alcançadas também. Alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Como diz o hino, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? O quanto custou essa alma? Ela custou o preço lá na cruz do Calvário. Para nós, às vezes, para o homem, às vezes é fácil pegar, agarrar, humanamente falando, né? Agarrar, vamos dizer ali, aquele ladrão de mandioca, agarrar ele, e diz, por que você fez isso? E começar com ódio no seu coração, com raiva, a bater naquele esquelético, vamos dizer assim, né? Bater, machucar, quebrar o seu braço, vamos dizer, com as pauladas, para que aprenda, né? Não, mas aquilo pode doer mais no coração de Deus
do que nele próprio. Aquilo pode doer mais no coração do seu Criador do que naquele pobre ser humano. E isso é em tantos sentidos. Eu usei essa... porque uma vez queriam apedrejar aquela mulher também que estava em pecado, aquela pobre pecadora. Foi rápido para eles juntarem pedras. Quem sabe encontraram pedras, nem sabiam de onde que tinha tanta pedra, mas conseguiram juntar pedra para poder aniquilar aquela pecadora, aquela mulher, porque a lei dizia que deveria morrer. E então aí fora, há tantos, você pode olhar às vezes ao redor da sua casa, você vê os seus vizinhos e tantos, e às vezes nós começamos a condenar, mas o que nós devemos fazer como cristãos, como filhos de Deus, salvos pela graça, é interceder por eles também. É interceder pela vida do pecador, é interceder pelo perdido, é amar a ele, é ter dó dele, é ter compaixão dessas pessoas, para que o dia de amanhã eles possam estar ajudando, estar assentados nesses lugares também. E foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele desceu da sua glória, foi por amor. Foi por amor dessas pessoas, foi por amor desses necessitados que ele desceu da sua glória. E um dia, essas pessoas, muitos estarão assentados aqui nesses lugares junto conosco. E estarão junto conosco também clamando por outros e outros que estão lá fora. Agora nós estamos aqui, não podemos impedir deles vir também. Queremos pedir que também eles venham participar dessa grande ceia, dessa grande palavra. Porque lá no céu há uma mesa de quilômetros e quilômetros, preparada para os salvos. Então, nós devemos interceder. Nós devemos ter, como disse o pastor, termos em nosso coração esse espírito missionário, querer a salvação não só para nós, mas também para o nosso próximo. Um dia, tinha um homem que ele era, quem sabe, criticado por muitos. Eu não sei se ele era criticado pela esposa dele, eu creio que não. Mas quem sabe muitos criticavam aquele pobre homem. Ele era... Talvez ele não era um pecador assim, aberto, um grande pecador, vamos assim dizer, porque o homem tem sua fita, sua trena para medir. Mas Deus não vê como o homem vê. A maneira que Deus vê é diferente da maneira que o homem vê. Porque Deus via, era lá no coração daquele homem. Alguém dizia, não, esse aí só pensa no dinheiro. Esse aí só pensa nos negócios dele. Esse aí só pensa em ganhar. Mas aquilo era um mal que ele cercava. Aquilo era um problema que ele tinha. Mas lá no fundo do coração, da vida dele, tinha um desejo. Ele desejava o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem, o nome dele era Zaqueu. É muito conhecido, né? Nós conhecemos bem sobre a história de Zaqueu. No fundo do coração de Zaqueu, ele desejava o Senhor Jesus. Eu não sei se o que fez brotar aquele desejo, se foi a oração da esposa dele. Talvez a esposa dele dizia, Senhor, trate com meu esposo. A esposa de Zaqueu dizia, Senhor, trate com meu esposo. Eu não sei se era isso, mas de repente começou a brotar no fundo daquele coração de pedra, daquele coração duro, daquele coração, começou a brotar uma fonte, e ele começou a desejar por Jesus. E ele dizia, mas como que eu vou fazer? E um dia ele tomou uma decisão. Um dia ele tomou uma decisão de fazer parte desse exército santo. Um dia ele tomou a decisão de ser também um soldado do Senhor Jesus Cristo e ser um vencedor.
Mas agora ele teve que romper com as barreiras, com as dificuldades que lhe cercavam. E ele tinha muita vergonha. Ele tinha muita vergonha, quem sabe da situação dele, ele tinha muita vergonha. E ele disse, eu vou me esconder no meio, lá naquela árvore, no meio daqueles galhos, eu vou subir lá para ver a Jesus passar, porque eu também quero ver a Jesus. Eu quero ver a Cristo. E quantos nesse mundo afora, ou talvez aqui mesmo, que tem desejo de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, tem desejo de ver o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ver o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Isso é uma coisa tão preciosa, é ver o Senhor Jesus Cristo atuante na nossa vida. E lá foi Zaqueu, subiu naquela árvore, quem sabe se escondeu no meio daquelas folhas. Eu não sei se ele só subiu na árvore porque ele era assim baixinho, né? Uma pessoa de baixa estatura, ele era pequeno. Eu não sei se ele subiu na árvore só porque ele era baixinho. Mas sei que ele estava lá. E estava, na minha imaginação, que ele estava ali no meio daquela galharada, no meio daqueles galhos, ele estava ali escondido. Pode que não seja, mas eu penso, às vezes eu chego a pensar assim. E ele disse, mas que bom, agora eu estou aqui. Já posso, agora quando Jesus passar, já posso ver a Jesus. E ele vai passar por aqui, ele vai me encontrar, ele vai passar por aqui, eu vou ver ele. E quando Jesus veio vindo, veio passando, e ele pensava assim, é um segredo. Aqui é um segredo, estou bem aqui escondido, ninguém mais sabe, aqui é só eu que sei que eu estou aqui. Ninguém mais sabe. Ninguém podia ver ele ali, vamos pensar assim. Mas quando a multidão veio se aproximando, o Senhor Jesus Cristo veio vindo, veio passando por aquele lugar. E será que Jesus não estava passando ali por causa também do desejo de Zaqueu? Que era o desejo de Zaqueu que puxava o Senhor Jesus Cristo a vir por aquele lugar? Então ali vinha Jesus passando. E de repente, em um momento, quando Jesus ia passando bem embaixo daquela árvore, Jesus parou, bem ali. E alguém, que sabe, pensou e pediu, mas por que Jesus parou? Por que Jesus parou agora na caminhada? Por que ele se deteve? É que ele tinha algo para fazer ali naquele momento. Ele tinha uma missão para realizar ali naquele lugar. Jesus sempre tem suas missões para realizar em algum lugar. Em algum lugar tem alguém clamando por Deus, em algum lugar tem alguém chamando por Jesus, nosso Deus. Em algum lugar está alguém sedento por Ele. E Ele não decepciona os seus filhos. Ele não desampara. Ele não abandona. Ele não despreza. E então ali Jesus levantou o seu rosto e aquele homem pôde ouvir a voz do Senhor. Aquele homem pode ouvir a voz de Jesus dizendo, falando com ele, falando para ele, falando agora diretamente com ele. E é tão glorioso quando Deus vem e fala diretamente conosco, fala diretamente comigo, fala diretamente contigo. Isso nos faz ficar tão felizes. E Jesus falou para ele, disse, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém ir na tua casa, me convém estar contigo no teu lar, na tua casa. E é tudo também que nós queremos, é que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco na nossa casa, na nossa vida, por onde nós formos, que Ele esteja conosco. Amém. E lá na casa de Zaqueu ele disse, hoje entrou salvação nessa casa. Glória a Deus. Hoje a salvação entrou nessa casa. E tudo que o ser humano ele precisa aqui nessa terra, nesse mundo, é encontrar a salvação.
É a salvação que as pessoas precisam. Muitos acham que precisam uma coisa ou outra, mas nada lhes satisfaz. O que a pessoa precisa é a salvação. E quem é a salvação? A salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ali Zaqueu pôde ser... Ele era um homem faminto, agora ele pôde ser saciado. Ele pôde ter seu coração saciado, pode ter a sua alma saciada pelo Senhor Jesus Cristo. Então é assim, irmãos, depende da nossa escolha, depende da escolha de cada pessoa, do que essa pessoa está escolhendo. Se nós escolhermos por Jesus, Ele vai nos responder. E eu lembro, agora, tinha notado mais esse assunto para nós falarmos, de um outro personagem, de Isaías. Isaías, ele era um irmão, ele era um cristão, ele era um irmão, ele andava nos caminhos do Senhor. Mas Isaías, ele vinha na igreja, Isaías, todos sabiam que ele era um cristão. Assim como as pessoas sabem que nós somos cristãos, nós não escondemos isto, e para nós é uma alegria poder dizer para as pessoas, e as pessoas saber que nós somos cristãos. Mas Isaías, chegou uma hora que ele precisou de fazer um exame. Ele precisou se examinar a si mesmo. Chegou a hora que Isaías precisou se examinar a si mesmo, a se examinar. E é muito precioso, é muito importante quando a pessoa, ela se examina a si mesmo. E aí, ele começou a se examinar em oração, começou a orar. E começou a fazer uma viagem. Começou a fazer uma viagem de um autoexame, começou a se viajar ali, se examinando por todos os lugares, por todas as partes da sua vida, e ele foi se examinando. E é uma boa coisa, é o dever do cristão, nós precisamos nos examinar a nós mesmos, a cada dia nessa guerra, nessa batalha, nesta luta do dia a dia, estarmos nos examinando a nós mesmos, estarmos olhando as nossas vestes, se elas não estão manchadas, se a batalha da vida não está às vezes nos sujando, e nós não estamos percebendo, porque, como diz aquele hino, cuidado com as mínimas coisas que vêm do pecado, cuidado com as mínimas coisas que você já diz não ter importância. Por causa das mínimas coisas, a veste pode estar manchada. Ela pode estar manchada. E lá só entrará os puros e limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Então, por isso que nós não devemos, amados irmãos, nos embaraçar tanto aqui nessa terra, nos embaraçar tanto aqui nessa vida, que nós não venhamos a ter tempo de chegar na presença de Deus e nos examinar a nós mesmos. Mas Isaías era um bom cristão, Isaías era um bom irmão, de grandes, vamos dizer assim, de grandes talentos, e tantas coisas mais. Mas como a salvação é individual, ele não podia ficar só no que os outros diziam que ele era. Como a salvação é individual, ele não podia ficar só no que os outros diziam. Não, você é isso, você é um bom irmão, você é um bom isso, você é um exemplo, você é um grande exemplo, você é uma grande pessoa, você é uma grande pessoa notável, você, em outras palavras, já está para lá, né? Já está tudo bem contigo. Mas ele precisou fazer um exame. E isso é uma coisa preciosa, é uma coisa boa quando nós chegamos perto do nosso Pai. Isso é tão bom quando nós chegamos perto dele. Ele vai nos dizer a verdade. Diz, filho, você se ajeita aí, você não está bem. Filho, isso, aquilo,
Você precisa, né, lavar os teus pés, você não está certo. O pai e a mãe não vai esconder dos filhos, né? Os amiguinhos da estrada podem, né, não se preocupar. Às vezes ele rasgou a roupa ou alguma coisa assim, mas chega perto da mãe, a mãe vai dizer: ó, filho, se ajeita, vamos consertar essa veste. Então, por isso que é tão bom quando nós achegamos na presença de Deus. E a maneira de nós achegarmos a Deus, irmãos, é lendo a Bíblia, é lendo as mensagens, porque são as mensagens, não esqueçam, é a mensagem que veste a noiva. São as mensagens que vestem a noiva e nos prepara para o arrebatamento. Então é bom quando nós nos achegamos na presença de Deus, por isso que nós somos ensinados e aconselhados por Deus que nós devemos orar. E Jesus nos incentiva a orar. E Ele diz sobre a eficácia da oração. Então, quando nós começamos a chegar na presença de Deus, porque, como diz aquela frase, quem não se examina, não se conhece. Quem não se examina, não se conhece. Agora, quando começamos a nos examinar a nós mesmos, nós não podemos nos examinar pelos outros, né? Mas nós temos que nos examinar pela palavra. Nos examinar pelas Escrituras. Porque a Escritura é o espelho que nós devemos nos examinar. As mensagens, aqui está a maneira que nós devemos nos examinar. E esse exame, essa aproximação, essa chegada na presença de Deus, isso causa alegria na nossa vida, isso causa refrigério, isso causa vida, porque o filho não pode ficar só lá sentado num canto longe do pai e da mãe, ele tem que se aproximar, ele tem que ter convivência, tem que ter diálogo. Isso é uma coisa boa, isso é saudável, familiarmente, vamos assim dizer, isso é muito rico, muito saudável, a convivência familiar, aonde você pode dialogar com teu pai, você pode dialogar, e ele pode dialogar com você, e ali nós estamos, isso é muito proveitoso. É ruim quando a pessoa vive isolada, a pessoa vive quieta num canto, só isolada, mas isso não é bom quando conversa, vem, o que você precisa, meu filho? A mãe pede, o pai pede, o que você precisa? Então, espiritualmente falando, amados irmãos, nós devemos nos achegar perto de Jesus. Como é que vamos fazer para chegar perto de Jesus? É lendo a Bíblia, lendo as mensagens e orando. A oração é algo muito precioso mesmo. A oração das 3 horas da tarde, agora eu lembro, a oração das irmãs às 3 horas da tarde. E também, eu lembro de Pedro e João, eles indo orar, num certo horário, eu creio que às 3 da tarde, eles estavam indo orar lá no templo. E foi no momento que aquele aleijado pediu uma esmola, e eles disseram, olhe para nós, olhe para nós. Você já pode ver que nós não temos ouro e nem prata, mas aquilo que nós te damos, aquilo que nós temos, isso nós te damos. No nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Então, porque eles tinham para dar, eles tinham essa palavra, levanta e anda, porque eles viviam na presença de Deus em oração. Diz o hino, orando tu vence, seja o que for, orando tu pregas para o pecador. Então, na oração encontro força, na oração encontro a paz, né, que vem de Deus. A oração é uma coisa que precisa estar na nossa vida. A oração não pode sumir da nossa vida. A oração não pode apagar, desaparecer, mas nós precisamos estar em constante oração. Amém. Não é lindo aquele hino, irmãos? Quando a noite chegar, e o mal me cercar, quero
quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, e nós já teremos uma nova unção. Uma nova unção. Quando no jardim falaremos, né, se tivermos sempre em oração. A igreja primitiva venceu em oração. Eles venceram em oração, venceram as fogueiras, venceram os leões, foram martirizados, venceram na oração. E o apóstolo Pedro estava ali para ser morto no outro dia. Mas os irmãos se reuniram, estavam em oração, e Deus enviou seu anjo e libertou. Então, se nós orarmos, a unção desce. Se nós orarmos, o céu se move. Se nós começarmos aqui na terra, amados irmãos, se nós começarmos a se mover, o céu se move. Agora, se ficarmos todos parados, a misericórdia de Deus, Ele sabe como nos despertar aí, né? Mas, irmãos, vemos aí Isaías. Isaías, ele sabia o remédio. Ele sabia a fonte. Ele sabia por aonde ir, ao endereço, por aonde ir buscar ajuda. Porque morreu o seu grande amigo, agora vamos dizer assim, morreu, que era o rei Uzias. Morreu, quem sabe ele se sentiu agora tão só. Ele se sentiu, né, numa situação muito deprimente, muito deprimida. Ele se sentiu acabado, vamos assim pensar. Ele se sentiu acabado, ele se sentiu tão arrasado, numa situação tão difícil. Mas agora ele lembrou que ele podia encontrar alento aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ele podia encontrar graça, encontrar força. E ele foi a orar. E aí Isaías começou a orar, falar com Deus, começou a falar com Deus. E quando ele foi falando, as bênçãos começou a vir, né? Começou Deus a abençoar ele começou a fazer aquela viagem, e começou a ser tão preciosa aquela oração, e foi tão preciosa, e Deus foi abençoando de maneira tão preciosa. Ele foi caminhando, marchando, andando na presença de Deus, até que Deus chegou, conseguiu puxar ele no ponto que Deus queria que ele viesse. Deus, ele vai nos abençoando, Ele vai nos ajudando até que Ele consegue nos puxar no ponto que Ele quer que nós chegue, muitas vezes. Às vezes Deus quer que nós chegue num ponto e nós não estamos entendendo. Mas se nós nos entregarmos a Deus, Ele nos fará ver o que nós precisamos. Porque Deus sabe como trabalhar com seus filhos e Ele tem o ponto certo que Ele quer que cada um de nós chegue. Aí Isaías teve aquela visão. E ele viu que ele era um homem. Ele pôde agora então na presença, na glória de Shekinah, vamos dizer assim, na glória de Deus, ele pôde ver que ele era um homem, que ele pôde sondar a ele mesmo, que ele pôde rascunhar ele mesmo, pôde ver o que estava dentro dele. E ele pôde ver que dentro dele, ele era um homem de lábios impuros. Ele estava divergente do que as Escrituras ensinavam, ele não estava alinhado com as Escrituras, ele não estava alinhado com as Escrituras, mas ele estava desalinhado. Veja um carro desalinhado. Quando você está viajando, se o carro está desalinhado, ele vai gritando, ele vai ringindo para cá, ringindo os pneus para lá, e vai ringindo, e aquilo fica até vergonhoso. Você solta o volante, ele agarra o mato, ele corre para um lado, corre para o outro, mas quando está alinhado, aquilo é paz, é pacífico. Ele anda praticamente, parece que sozinho. Isaías percebeu na presença de Deus que ele estava desalinhado com Deus. Ele estava divergente, se é a palavra certa. Ele estava fora dos planos de Deus. Mas graças a Deus que Deus permitiu aquela prova, graças a Deus que Deus permitiu aquele motivo para Deus poder chegar e trazer ele no ponto que Deus queria que ele viesse. Quem sabe se não fosse aquele problemão, ele nunca chegaria no ponto que Deus queria trazer ele. E aí ele pôde, naquela graça, naquela glória de Shekinah, ali naquele momento precioso de oração,
visão, ele pôde ver que ele era um homem de lábios impuros, que a vida dele andava impura, era uma vida impura, ele estava impuro, ele se sentiu impuro, ele se sentiu que estava impuro, que ele era impuro, e aí ele clamou e gritou para Deus, que nem Pedro gritou: ajuda, meu mestre, me ajuda, meu pai, me ajuda, mestre. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. E aí Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías gritou, Isaías chorou, Isaías se desesperou, porque agora ele reconheceu e conheceu a situação dele. Ai de mim e de você, se nós não chegarmos a ver a nossa situação em que nós estamos. Nós precisamos reconhecer a nossa situação diante de Deus, diante dos céus. Às vezes para as pessoas está tudo bem, mas Deus quer nos trazer, irmãos, a um ponto. A que ponto, irmãos? Deus tem o seu ponto para trazer aquele grande batismo com o Espírito Santo. Deus quer infundir o tremendo batismo com o Espírito Santo no meio da sua igreja, no meio da sua noiva, dos seus filhos, porque isso é o plano eterno dele. É arrancar os seus filhos, é tirar os seus filhos aqui da terra. Deus conquistou os seus filhos, mas está na hora de Deus tirar os seus filhos aqui da terra. Assim como a pessoa compra um produto, paga lá no caixa, mas tem que retirar no pacote, né? Passa no caixa, paga, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, mas agora Ele vem para nos retirar aqui dessa terra. Ele vem para nos tirar aqui desse mundo negro, pecador, sombrio. Um mundo só de pecado, um mundo só de destruição, é um hospital de pestilência. Um mundo negro, um mundo terrível, um mundo de tentação, que o diabo está lutando contra o exército de Deus para derrubar a toda hora. Diz as Escrituras que o nosso adversário, o diabo, anda ao derredor. Ao derredor de quem? De todos. Anda ao derredor rugindo como que a expressão bíblica, né? Como um leão. Quem é de nós que vai lutar com um leão? Quem é de nós? Mas ele anda rugindo como um leão, a quem ele possa tragar e aniquilar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo é o que nos protege. Então o Senhor, Ele quer nos tirar aqui desse mundo. E Deus tem uma noiva e o relógio já está apontando. O relógio já está mostrando que está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Como canta aquele hino, né, irmã Isabel? Está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. A hora vai chegando. Os ponteiros já estão mostrando que está na hora. Vamos. Está na hora. Você está viajando no ônibus, aquele ônibus vai. Mas passa, quem sabe, viaja a noite inteira. De madrugada, frio já. Chegou na cidade, o motorista vem lá e diz: vamos levantar aí, vamos desembarcar, chegou a hora. Então está chegando a hora. Estamos muito cômodos, acomodados, tranquilos, descansados, acomodados. Muito acomodados, mas Deus sabe como nos trazer no ponto certo. Deus sabe como nos puxar no ponto para nos arrebatar e nos tirar aqui dessa terra. Amém. Jacó estava muito acomodado, um enganador, um bom irmão, um bom cristão, mas um enganador, enganando sua própria consciência, enganando-se a si mesmo. Que Deus me dê graça nessa noite e nos ajude, me ajude, nós não enganar a nós mesmos. E Jacó era um enganador. Mas ele precisou algo acontecer para que Deus pudesse, irmão, trazer ele no ponto que Deus queria que ele chegasse. Deus queria que ele chegasse naquele ponto. Ponto de quê? De transformação. Deus quer te transformar, Deus quer nos transformar da água em vinho. E Deus transformou a Jacó, mas Jacó também desejava. Jacó também queria, desejava, anelava ser mudado. Amém. Ele disse: não posso mais seguir assim. Eu não posso mais continuar desse jeito. E nessa noite,
irmãos, eu levanto minhas mãos para Deus, levanto minhas mãos para o céu. Todos nós, né, com o nosso coração levantamos a Deus as mãos da nossa alma, vamos assim dizer, né? Levantamos as nossas mãos a Deus e dizemos a Ele, nosso Pai, nos ajuda, Senhor. Venha nos transformar, Senhor, venha nos mudar, meu Pai. Livra-me, que não deixe eu ser um enganador, um trapaceiro, mas muda-me. E Deus mudou Jacó para um Israel. Como príncipe lutasse com Deus e foi transformado. É que o seguinte, amados irmãos, mais deseja Deus em nos abençoar do que às vezes nós queremos ser abençoados. Muito mais quer Deus levar a noiva para o céu, porque antes mesmo ele sair aqui dessa terra, ele disse, eu já tenho saudade, eu já estou ansioso de tomar a ceia com vocês no reino do céu. Ele já, antes de ele sair, ele já queria, ele me anseia beber novamente, até que no reino dos céus. E essa ceia está preparada, e logo nós vamos estar ali. Agora, nós olhamos para nós mesmos, nos sondamos e vemos, quem sabe, não aquilo que Isaías viu que ele tinha, quem sabe cada um tem os seus pontos para ser polido. Isaías precisava ser polido naquela área, e cada um tem algo que precisa de Deus. Então, é o nosso clamor, é a nossa petição a Deus que vai mover as mãos de Deus. Já para encerrar, já estou passando, mas o pastor Daniel tem toda a liberdade de me puxar no paletó. Assim, irmãos, se nós queremos ser herdeiros, se nós queremos herdar o reino dos céus, se nós queremos caminhar no reino dos céus, se nós queremos caminhar nas ruas de ouro, nós vamos caminhar nas ruas de ouro com Jesus. Nós devemos ser, para ter essa herança, herdar, nós devemos ser filhos de adoção. O que era o filho de adoção? Os irmãos sabem, lá no passado, todos naquela casa eram filhos. Mas só era herdeiro das promessas, só era herdeiro do pai, aqueles filhos que se interessavam com os negócios do pai, que se dedicavam, que se aplicavam, que se esforçavam, que lutavam pela causa do pai. Aí o tutor dizia, meu senhor, o teu filho, ele é esforçado, realmente ele é esforçado. Então nessa noite, o tutor chega diante de Deus e diz, realmente os meus filhos são esforçados, realmente eles querem o reino de Deus, por isso que nós vamos herdar o reino dos céus, porque nós somos esforçados, e vamos continuar nos esforçando, se não somos aquilo que devemos ser, mas devemos ser esforçados, assim como Isaías se esforçou, e vale a pena, irmãos, é grande esse prêmio. Agora, as lutas que virão serão como nada, né? Quando nós estivermos do outro lado, não, tudo que passamos não foi problema nenhum, né? O importante é nós chegarmos ali, O que nós carecemos é chegarmos ali. E para nós chegarmos ali, nós precisamos desse fogo do céu. Diz o hino, fogo que não faz mal para ninguém, fogo que só queima, amados irmãos, a força do mal. Você vê que tem muitas forças do mal tentando lhe afligir. Vamos chamar esse fogo para a nossa vida, para vir purificar, nos purificar. Ele vai queimar toda a força do mal e vai nos alinhar com a palavra, com a verdade. Então, irmãos, que Deus continue nos abençoando. Era isso que eu queria dizer, e eu creio que muitas vezes mais do que isso que eu falei, muitas vezes mais, irmão Cideneiro, eu queria dizer nessa noite, poder transmitir para vocês isso, essa verdade. Mas não é pelo muito falar, mas é o Espírito Santo que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoando. E ele vai tratando com seus filhos. Então, Deus abençoe, vou chamar o pastor Daniel. E realmente eu gostaria de poder falar muito mais para vocês. Mas, vocês sabem, um bom entendedor, meia palavra basta, né? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.